E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson, nosso curso de eletricidade básica. Hoje a gente vai falar do capacitor. Então, o que é capacitor? Capacitores são dispositivos eletrônicos bastante comuns que são geralmente utilizados para armazenamento de cargas elétricas em seu interior. Tá? Então, um capacitor ele funciona como se fosse uma bateria no circuito elétrico. Tá? Só que a desvantagem, né, dele para a bateria é que o capacitor ele descarrega mais rápido, tá? Só que a vantagem é que ele pode ser carregado e descarregado mais vezes do que uma bateria sem estragar. Existem vários tipos de capacitores, né? Tem os de cerâmica, tem os de mica, tem os de poliéster, tá? Tem os variáveis, tem os de óleo. Aí tem no desenho aí alguns tipos aí. E quando você for escolher um capacitor, você tem que ter cuidado com três coisas: a capacitância, a tensão máxima e o tipo de capacitor. Bem, seguindo aí. A capacitância dos capacitores, por sua vez, é a medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Podemos calcular a capacitância pela razão entre a quantidade de cargas armazenadas e a tensão elétrica. Tá? Então tem a formulazinha aí, ó. Capacitância é igual a quantidade de carga sobre a diferença de potencial. A unidade no sistema internacional é o Faraday, tá? Só que um Faraday é muita coisa, é difícil você encontrar um capacitor de um Farad. Então a gente usa os submúltiplos, tá? Normal é você encontrar de 1 milifarad, 1 microfarad, 1 nanofarad, tá? 1 picofarad. Então olha só, a tensão de trabalho, né? É a tensão máxima que o capacitor pode suportar entre as armaduras. A aplicação no capacitor de uma tensão superior à sua provoca um rompimento de elétron e faz com que o capacitor entre em curto, tá? Danificando o componente. Então, se você tiver que trocar um capacitor, você tem que comprar um com a mesma voltagem ou uma voltagem superior, tá? Nesse desenhozinho aí, nós temos um capacitor de 47 microfarad e 100 volts. Não quer dizer que ele vai ficar com 100 volts o tempo todo, tá? Se você botar 5 volts nele, ele vai carregar com 5 volts. Se você botar 50 volts, ele vai carregar com 50 volts. Agora, se você botar 200 volts nele, aí ele vai estragar, ele vai romper, tá? Então ele pode até explodir, tem que tomar cuidado com isso. Então o ideal é você comprar um, né, que tenha uma voltagem superior da que você precisa ali. Bem, agora a gente vai falar sobre os tipos de capacitores que a gente viu lá no outro quadro lá. Bem, tem uns que têm polaridade, normalmente são os eletrolíticos, tá? Os de cerâmica, tá? Esses aí eles não têm polaridade. Então quando você for ligar um capacitor na placa, você tem que tomar cuidado porque às vezes vem indicado com sinal de negativo, que é igual esse aí embaixo, pretinho aí, ó. Tem um sinal de negativo do lado dele, tá? Ou ele vem marcado com essa pintura aí, ó, do lado aí, que indica qual é o lado negativo dele, tá? Então você, quando for ligar um capacitor, você tem que tomar cuidado e olhar na carcaça dele se ele tem polaridade, tá? Para você não inverter lá na placa lá e danificar o capacitor, tá? Não são todos os eletrolíticos que têm polaridade não, tá? Isso aí na hora que você compra lá, de acordo com a tua necessidade, que você vai ver isso. Aí temos mais alguns tipos, né, de capacitores e os símbolos deles, tá? O primeiro aí é o eletrolítico, tem um sinal de mais aí, né, na placa, lá no circuito elétrico vai estar desse jeito. Embaixo temos os de cerâmica,
tá? De poliéster, que ele não tem polaridade, tá vendo? A simbologia dele não tem um sinal de mais. E temos os variáveis. Bem, seguindo aí, vamos falar agora da associação de capacitores. O que acontece? A associação de capacitores ela acontece o contrário da resistência. Então, em série, é dado pelaquela formulazinha, só que é o inverso lá, que é igualzinho da resistência em paralelo. Então, é 1 sobre o capacitor equivalente, que é igual a 1 sobre C1, que é igual a 1 sobre C2. Então, tudo que serve no paralelo para resistência serve para o série do capacitor, tá? Funciona ao contrário aí. E na associação em paralelo de capacitor, é a mesma coisa que a associação em série para resistor, tá vendo? Então, se você tem os capacitores em paralelos, você soma as capacitâncias, tá? Agora, a voltagem é a mesma, né? Que a voltagem aí só tem um único ponto. Então, ó, vamos ver esse exercício aí. Ele diz assim: três capacitores de capacitâncias iguais a 2 microfarad, 3 microfarad e 1 microfarad são associados em paralelo. Tá? Então, se é em paralelo, tem que tomar cuidado, é o contrário da resistência. Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. Bem, vamos lá. Se é em paralelo e é o contrário da resistência, então a capacitância total vai ser a soma desses três aí, do C1 mais o C2 mais o C3, tá? Porque se eles estão em paralelo é igual ao série do resistor. Então a nossa capacitância aí vai ser 2 mais 3 mais 1, né? Mais 1, que é igual a 6 microfarad. Então a nossa letra aí seria a letra E, tá? Então cuidado para não confundir. Então nesse aí ele diz o seguinte, ó. Dois capacitores de capacitâncias iguais a 8 microfarad e 2 microfarad são ligados em série. Vocês estão ligados em série é igual ao paralelo da resistência. Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. Então, você pode fazer 1 sobre capacitância total, que é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2. Então, nós temos que 1 sobre C1 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 8, tá? Resolvendo isso aqui, você tem 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 1, 2. Então, invertendo esse lado fica C. Invertendo aqui fica 16 sobre 10, que é igual a 1,6 microfarad. Tá? Se você quisesse fazer daquele produto pela soma, seria C1 vezes C2 sobre a soma de C1 mais C2, né? Seria uma outra maneira aí. Então, o produto é 2 vezes 8 e a soma seria 2 mais 8, que também daria o nosso 1,6 microfarad, tá? Tomem cuidado, porque o microfarad, tá? Os dois estão em microfarad. Então, se um tivesse em nanofarad e outro tivesse em microfarad, você não pode somar direto, não. Lembrando que microfarad, tá? É uma potência de 10 elevado a menos 6, tá? E o nanofarad é uma potência de 10 elevado a menos 9. Então tem que tomar cuidado também com as unidades de medida aí. Aí ele colocou tudo em microfarad, tá? Então cuidado com isso. Então, ó, o que eu estou falando é o seguinte, ó. 1 milifarad, vai vir escrito assim. Isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 Faraday, tá? 1
microfarad é igual a 1 vezes 10 a menos 6 Faraday. E 1 nanofarad é igual a 1 vezes 10 a menos 9 Faraday. E ainda temos o 1 picofarad, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12 Farad, tá? Então, se você tiver em microfarad, quiser passar para nanofarad, se você não souber fazer isso, é só assistir minha aula lá de notação científica, que a gente vê como é que anda com a vírgula aí, tá? Lembrando que esses números de 10 a menos 6, 10 a menos 3 é a quantidade de zero que você dividiu. Então, mili seria 0,001, tá? O micro seria 0,000001. Então, teria 6 casas aqui, tá? Aqui tem 3 casas, aqui teria 9, aqui teria 12, tá? Então, tem que tomar cuidado aí também com as unidades na hora de fazer a nossa conta aí, tá? Espero que tenham gostado da aula, tá, pessoal? E até uma próxima aí. Um abraço.